vezes, irmãos, para nós sermos ajudados, nós muitas vezes, em alguns momentos, nós vamos ter que abrir o nosso coração para aquelas pessoas que nós confiamos. Falarmos. É uma dificuldade? É, irmãos. Isso porque é uma dificuldade. Eu resolvo sozinho, eu dou meu jeito, eu vou orar e Deus vai fazer. Mas quem sabe Deus está colocando alguém para te ajudar. Se Neemias não tivesse abrido o seu coração, Neemias tinha conseguido reconstruir os muros de Jerusalém? Não. Se eu tivesse, não, eu vou dar meu jeito. Nós vivemos dias que estão cheios de pessoas assim. Pode deixar que eu dou meu jeito. E quem sabe Deus enviou alguém ali com a solução para o seu problema e você, por medo de abrir o coração, por medo de pedir ajuda, por medo de falar, deixou a providência de Deus passar. Só que Neemias não foi assim. Neemias abriu o seu coração, mostrou para o rei qual era a necessidade, por que aquilo estava triste, por que aquilo, estava acontecendo. No versículo 4 vai dizer assim, e o rei me disse, o que me pedes agora? Quando o rei ficou sabendo, o rei falou assim, Neemias, o que você quer, Neemias? O que você quer? Qual é o seu pedido para que eu possa realizar? O rei pergunta para Neemias, qual é o seu pedido? Só que entenda que nós temos que ir com a prudência, muitas vezes, não é ali na hora. A Bíblia diz assim, que quando o rei pergunta o que me pedes agora, então orei ao Deus do céu. Sabe quando o rei diz assim, olha, o que você quer? Qual que é o seu pedido? Neemias não foi já respondendo, atropelando as palavras. Sabe o que ele fez? Foi primeiro orar. O rei está querendo que eu faça um pedido. Que pedido que eu vou fazer? Quais são as palavras certas? Quais são a colocação? Ele queria ir lá reconstruir. Mas ele estava orando, buscando uma direção de Deus. E é isso que eu e você precisamos entender. Não é porque aparece um pedido, pode pedir o que você quer. Não, eu quero isso, mas eu vou orar a Deus. Eu vou buscar a Deus. Eu vou clamar ao Senhor. Eu vou estar buscando a Ele. É isso que nós precisamos fazer. Colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Ele não foi logo falando, ele disse, e eu fui orar ao Senhor. E depois que ele orou, versículo 5, ele disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então, quando o rei pediu, ele disse assim, olha, então se é do agrado do rei, me envia lá na cidade. Deixa eu edificar os muros. Deixa eu trabalhar lá. Deixa eu fazer. Deixa eu ir lá. Esse foi o pedido de Neemias. Deixa eu ir. Versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quanto voltarás? Você entendeu aqui? Ele pede, ora a Deus, Deus dá, ele faz o seu pedido. Só que o rei e a rainha dizem assim, olha, nós vamos te liberar para ele, mas quanto tempo vai durar isso? Quanto tempo? Sabe por quê, irmãos? Porque tudo é com ordem e com decência. Ah, não, vai durar eternamente? Não. Então o rei falou, nós vamos te liberar, nós vamos fazer. Mas eu quero saber qual que é o tempo que você acha que você consegue ir lá, reconstruir e voltar. Irmãos, tudo tem um tempo. Nada pode ser assim, de qualquer jeito. Ah, não, é por isso que eu não concordo, irmão, com o negócio assim, deixa o Espírito, já que o culto tiver que acabar, o culto acaba. Não, o culto tem hora para começar e tem hora para acabar. O negócio de qualquer hora acaba 9, 10 horas, 11 horas, não, você tem os horários.
É que nem Neemias, ele ia sair, então o rei diz assim, qual que é o tempo? Ah não, rei, ó, eu vou demorar o tempo que for possível lá. Não sei nem quanto tempo, o rei ia liberar ele? Não. Ele teve que dar um tempo determinado para ele fazer e para ele voltar. É isso que nós precisamos em nossas vidas. Nós temos muitos sonhos, muitos projetos, muitas coisas para se realizar. Mas nós não queremos se adequar ao tempo. Só vamos empurrando com a barriga. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Não, depois eu me programo. Não, depois eu vejo. Não, daqui a um tempo eu vejo. A hora que você vê, já passou 1 ano, 2 anos e você não fez? Nada ainda. Por quê? Porque você não se programou no tempo. Teve que até Neemias, ele teve que enquadrar o tempo e passar. A Bíblia não diz o tempo que ele passou para o rei. Mas a Bíblia diz que o rei e a rainha queriam saber quando você está de volta. Ele não tinha nem partido. Já tinha data para voltar. E é isso que nós precisamos, irmãos. Vamos ser pessoas que respeitem os tempos, as horas, os momentos. Nos programamos para realizar os nossos projetos e as nossas coisas. Não é a hora que der, não, irmãos. Esse negócio de a hora que der é para pessoas desorganizadas. Quem é organizado tem hora, tem tempo, tem momento, é tudo certinho. Não, mas eu não consigo me enquadrar assim. Deus, ele entende cada um. Mesmo as pessoas não conseguirem se enquadrar, ela tem que fazer um tempo para ela. Ela tem que fazer um momento para ela. Eu não estou falando porque tem pessoas que almoçam 11 horas. Todo dia 11 horas almoça. Tem pessoas que almoçam 2 horas. Mas todo dia 2 horas ela está almoçando. Mas tem o que? Um tempo. Não adianta um dia 11, um dia meio-dia, outro dia 2, outro dia 3. Né? Outro dia já quase emenda a janta. Não, irmãos, é tempo. É programação. E Deus, ele gosta quando nós nos programamos. Por quê? Porque nós vemos mais de Deus sobre as nossas vidas. Então o rei disse, você vai com o tempo de ida e o tempo de volta. Só que entenda que quando Deus, ele está no negócio, o que acontece? Neemias, ele já havia pensado, ele falou assim, agora eu preciso do quê? De provisão. Como que eu vou chegar lá sem nada? Com o que eu vou retificar? Versículo 7. Daí ele vai pedir, Disse mais ao rei, se o rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. E como também uma carta para Asaf, quando for jardim do rei, que me dê madeira para abrir as portas do poço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Ou seja, Deus deu. Vai dizer, olha, mas sabe por que Deus deu? Porque as mãos dele estavam sobre a minha vida. Não foi porque eu fui bonzinho, não foi porque eu pedi, não foi porque eu implorei, não. Porque as mãos de Deus estavam sobre ele. Irmãos, entenda que quando as mãos de Deus estão sobre a minha vida, está sobre a sua vida, todos os projetos se realizam. Porque a Bíblia vai dizer que o coração do rei está nas mãos de Deus, ele inclina para onde ele quer. E se for para favorecer você, se você estiver debaixo das mãos de Deus, ele vai abençoar, ele vai agir, ele vai fazer. E Neemias, ele não só conseguiu ir, como ele conseguiu as provisões para a porta e as provisões para o muro. E as cartas para ele passar com a permissão do rei. Então, ele conseguiu todas as provisões que ele precisava para realizar aquela obra. Isso é organização, irmãos. Não construímos nada sem organização. Tinha tempo, tinha provisão, ele sabia o que ele ia fazer e ele sabia o que ele precisava para realizar. Muitas vezes, irmão, nós saímos para fazer alguma coisa e sabemos que vamos precisar lá. Chega lá, não, lá na hora Deus vai prover. Não, irmãos. Você tem que se preparar antes. Adeus. Se a pessoa diz assim, não, rei, pode me mandar. A hora que eu chegar lá em Jerusalém, eu vou ver a situação lá, eu dou meu jeito. Lá eu pego umas madeiras aqui, umas ali, outras lá, e eu reconstruo um murilo. Ia conseguir? Não ia. Então ele sabia que para ele conseguir, ele precisava da provisão do rei e das cartas do rei.
É isso que eu e você precisamos entender. Para tudo que nós formos fazer, se prepare antes. Ande preparado. Né? Ande com a provisão daquilo que você vai necessitar. Ele tinha começado a reconstruir o muro? Ainda não. Ele sabia o que ele ia precisar lá? Ainda não. Mas ele já sabia, rei, tudo que eu for precisar, eu posso pegar lá? O rei disse, pode. É isso daí. É isso que eu e você precisamos entender. Mas nós somos, daqueles assim, na última hora eu dou meu jeito. Não é assim que falamos? Não, na última hora eu vejo lá, faça alguma coisa. Não dá, irmãos. Para nós fazermos a vontade do Senhor, nós precisamos nos organizarmos para fazermos o melhor. Por quê? Porque vai ter, sabe quem? Os opositores. Nós contamos com o nosso jeitinho, mas não imaginamos que vão se levantar opositores, querendo que nós não construímos aquilo que queremos construir. Aonde se levantou os opositores? Versículo 10. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Olha só. Quando eles ficaram sabendo, eles viram todo aquele mover de Neemias, esses homens que não queriam, falaram assim, mas por que alguém está interessado no bem dessas pessoas? E não é assim quando nós nos colocamos a ajudar alguém? Por que ele está ajudando essa pessoa aí? Por que ele está querendo estender as mãos para ele? Por que ele está fazendo isso ou aquilo? Quem que se interessa por ele? Porque se a pessoa não se interessa, Deus ele vai levantar quem se interessa. Deus ele vai levantar pessoas para ajudar. Então Deus ele levantou Neemias, Sambalate, Tobias. Esses homens eles queriam o mal. E se levantou alguém dizendo, nós vamos fazer o bem. Nós vamos fazer aquilo que é certo. Então sempre vai ter o que? Uma oposição. É por isso que a preparação vem primeiro. Porque quando você está preparado, a oposição não te pega de surpresa. Você não fica surpreendido, você diz, eu já estava esperando, mas já me preparei para isso. Eu já estava esperando, mas já estou preparado para isso. Não é pego de surpresa. Então Neemias ele estava se preparando porque ele sabia que tinha opositores. Então ele se preparou e essas pessoas dizem, mas quem procura o bem de Israel? Quem quer fazer bem a este povo? Daí Neemias ele responde. Versículo 12. E de noite levantei-me eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Esse era o propósito. Ele vai dizer o que? Olha, ele pegou as cartas, pediu para o rei. O único que sabia o que iria fazer em Jerusalém era o rei e ele, mais ninguém. E quando ele chega lá, ele ainda não tinha revelado. Ele vai dizer assim, olha, aquilo que Deus colocou no meu coração. Ele não vai dizer, aquilo que eu coloquei no meu coração em fazer. Aquilo que eu tinha o propósito de fazer. Não, irmãos. Ele vai dizer que quem coloca no coração dele, quem constrange ele, quem faz ele sentir dor, quem faz ele sentir piedade, quem faz ele sentir vontade de ir lá, não é ele, é Deus que coloca no coração dele. E é aqui que eu entendo algo importante. Será que tudo que está no meu coração foi Deus que colocou, ou tem algo que é meu? Porque tem uma maneira das pessoas dizer, quando ajuda alguém, diz assim, eu quis ajudar. Não, eu quis fazer. Não, fui eu que fui lá e dei. Ou seja, Deus tem parte nisso? Não, porque foi a pessoa. Ela fez porque ela quis, mas Neemias está dizendo, olha, foi aquilo que Deus colocou aonde?
no meu coração. E é isso que nós precisamos entender. O que Deus tem colocado no seu coração, não deixe de fazer. O que Deus ele tem colocado para você fazer, faça. Sabe por quê? Porque a recompensa, ela vai vir. Vai vir a oposição? Vai vir. Vai vir as angústias? Vai vir. Mas fica firme naquilo que Deus colocou no seu coração. Não amolece, não. Os opositores falam: o que você está fazendo aqui? Não, eu estou aqui porque Deus mandou. Porque Deus colocou no meu coração e eu vou realizar. Se você fizer isso que nem Neemias, vai dar certo. Mas Neemias não falou nada para ninguém. Entenda que é a propósito que Deus coloca no nosso coração, que tem o tempo certo de nós falarmos. Quem sabe Deus colocou algo no seu coração e você já quer falar. Deus falou assim: pera, calma, vai ver a oportunidade certa, vai ver o momento certo. E qual foi o momento certo? Versículo 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Ele convoca uma reunião, convoca todo mundo e ele fala: olha, vamos reedificar o muro de Jerusalém. Não podemos mais viver neste opróbrio. Versículo 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, com tantas palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edificamos. Esforçaram as suas mãos para o bem. Levantemos então, vamos, essa mão do Senhor está conosco, vamos se unir e vamos fazer aquilo que é certo. Se uniram ao propósito. Entenda que ele deixou para falar na última hora com o povo. Depois que ele estava lá, entenda que ele conversa com o rei, ele pede, o rei dá um tempo, ele pede a provisão, mas ele não tinha conversado com quem? Com o povo de Jerusalém ainda. Não sabia se eles iam aceitar ou não. Mas ele sabia que a mão de Deus estava sobre ele e todas as coisas iriam acontecer. E é isso que nós precisamos fazer. Se prepararmos é isso. Muitas vezes não temos a resposta. Não, fala aí, se você quer eu vou te dar. Não é assim que nós falamos? Mas se Deus está mandando, a pessoa não precisa dizer sim ou não. Você tem que ir lá levar e falar: toma, é seu, Deus mandou te entregar. É quando a gente não quer, mas você quer? Não, mas você quer? Não é assim que fazemos muitas vezes? Mas Deus já falou para você dar, e você está perguntando se a pessoa quer. Não. Você viu que Neemias não pergunta se o povo queria. Ele prepara, faz as provisões, fala: não, vou lá e eu vou edificar o muro. Quem vai mover o coração do povo? Deus. Quem vai mudar o coração do povo? O Senhor. Então nós temos que entender que quando nós somos dirigidos por Deus, e Deus coloca algo no nosso coração, não temos que perguntar se a pessoa quer. Nós temos que ir lá e falar: olha, Deus mandou te dar, toma, é seu. Essa pessoa pode me ter essa dizer: mas eu não preciso, não, mas eu não quero. Não quero saber, é seu. Vira as costas e vai. Você fez o que Deus quis. Porque muitas vezes a pessoa, ela até, ela não está precisando. Mas Deus não vai mandar a gente dar as coisas só para quem precisa. Você sabe que Deus vai mandar a gente dar as coisas para quem não precisa. Por quê? Porque através daquele ato, Deus vai falar com aquele que é soberbo. Ou com aquele que acha que ninguém ajuda, que ninguém dá nada. Porque tem essas pessoas, irmãos, que ela tem de tudo, mas ela fica assim: mas ninguém nunca me traz nada. Mas ninguém liga para mim. Então muitas vezes Deus ele te usa, mesmo a pessoa tem de tudo, para você ir lá e fazer. Mas daí o que você faz? Não, mas a pessoa tem de tudo, o que eu vou dar? Deus já colocou. Deus já mandou. É isso que nós precisamos entender. Deus ele sempre está um passo à frente de mim e de você. O que cabe a nós, colocou no coração, vai lá e faz. Não, mas eu não quero saber. Então dá para alguém, vê o que você faz, eu fiz a minha parte. Pronto. Então entenda que Deus ele fez tudo isso
Depois ele moveu o coração do povo, depois ele falou, e o povo disse, não, vamos ser fortes, nós vamos edificar esse muro. E se une a ele. Antes ele estava o quê? Sozinho. Ninguém sabia o que ele tinha ido fazer em Jerusalém. Depois que ele conta, todos dizem, nós vamos entrar nesse propósito aí. Nós vamos entrar nessa guerra junto com você, nós vamos fazer isso mesmo. Vai dar o quê? Tudo certo. Mas sempre vai ter o quê? A oposição. Versículo 19. O que ouvindo Sambalate, Oronita, Tobias, o servo Amonita e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha só. Não, vocês estão fazendo a reunião, vocês vão edificar o muro. Quem é vocês para conseguir fazer isso? Quem é vocês para conseguir edificar isso, fazer essas coisas? Não, assim, muitas vezes a oposição, quando se levanta, olha para nós, não, você não vai dar conta, não. Não, isso aí não é para você. Não, abandona, deixa quieto. Sempre vai ter essa oposição. Mas aquele que está preparado, ele se preparou antes, ele já está preparado para enfrentar aquilo. Ele sempre vai ter uma resposta. Qual que é a resposta dele? Versículo 20. Então lhe respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então entenda que Neemias na mesma hora teve a resposta, disse, olha o que nós vamos responder, o Deus do céu é que nos fará prosperar. Aleluia, Deus. Será que todas as pessoas que se levantam contra nós, os nossos opositores, será que todas as vezes eu digo assim, olha, não é eu que vou prosperar pela minha força, pelo meu vigor, pela minha sabedoria, não. É o Deus dos céus que nos fará prosperar. É isso que Neemias ele tinha no coração. Quem estava fazendo tudo por ele era Deus. Ele podia chegar para Tobias, para Sambalate, para Gesem e dizer, olha, você não sabe de nada, o rei já me deu carta, ó, eu já tenho tudo mantimento, já tenho a madeira, já tenho as coisas, já está tudo preparado, vai dar tudo certo. Ele não podia ter falado isso? Mas o que ele falou assim, não, o Deus do céu vai nos fazer prosperar. Essa é a diferença, irmãos. Em quem confiamos? E em quem temos colocado a nossa fé. Ele disse o Deus do céu para os opositores. E ele disse assim ainda mais, mas vocês não têm parte nisso não. Essa parte aqui não pertence a vocês. Pertence somente a nós. Então, ou seja, Neemias estava dizendo, nós não, diz assim, que toda ajuda é bem-vinda. Então, o ditado popular fala assim, não, toda ajuda é bem-vinda. Neemias ele disse, vocês não vão ajudar, vocês não têm parte nisso. Eles até queriam, mas Neemias disse, não tem parte. Não precisa nem querer ajudar. É isso que nós precisamos entender. Deus ele vai levantar as pessoas certas para te ajudar. E o inimigo vai levantar as pessoas erradas para te atrapalhar. Mas quem vai ter que saber discernir quem aceita ou não é você. Mas se você ficar acreditado, toda ajuda é bem-vinda, quem sabe, a pessoa dá com uma mão e tira a outra. E você está dizendo, não, está ajudando. Não está, não, só está atrapalhando. Então Neemias ele andava na direção de Deus. Ele sabia que era Deus que estava, que era a mão de Deus que ia fazer ele prosperar. Era a mão de Deus que fazia ele ir para frente. Então ele disse, a mão de Deus está conosco. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Mas Gesem, Sambalate, Tobias, não precisamos da ajuda deles. Eles não têm parte nisso. Isso é para nós. Porque aquilo que Deus ele preparou para você, serve disso, cuide disso. Porque é para você. Nós vemos aqui 3 e versículo 5. Então começa-se a reconstrução. O povo se comove e todos começam a construir. Mas nem todos. Aqui no 3,5 vai dizer assim, ó. E ao seu lado separaram
os decoritas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu Senhor. O que Neemias ele vai estar dizendo assim? Olha, todos se uniram. Sabe os nobres que eles querem ouvir? Que eles querem dinheiro? Ele disse, não vai colocar a mão no serviço braçal aí não. Não vai fazer nada não. Nós não vamos colocar as mãos não. Eles se recusaram a fazer, porque eles se sentiram mais importantes do que as outras pessoas. E não é assim, muitas vezes nós apresentamos projetos. Deus me deu esse projeto aqui. Um fala assim, não, Deus vai dar. Não, eu estou com você, vai dar tudo certo. Aí chega outro, eu não vou colocar a mão nisso daí não. Se você quiser, você faz sozinho, mas eu não vou fazer não. Sabe por quê, irmãos? Mesmo que o projeto é de Deus, não vamos ter a aprovação de todos. Mesmo que o projeto é de Deus, nem todos vão querer colocar a mão. Mas nem por isso Deus não vai deixar de construir. Só que muitas vezes 10 falam que vai me ajudar, um fala que não vai me ajudar, eu já choro, ninguém quer me ajudar. Não, tem um monte de gente ajudando. Por causa de um, não é assim? Que o ser humano ele faz? 10 colocou a mão da não, estou contigo, vamos lá, vamos conseguir. Daí 1 ou 2 falam, não vai dar certo não. Você olha para aquele lado, ninguém quer me ajudar, ninguém está do meu lado. Você esquece de olhar para aqueles que estão. Aqui os nobres dizem, não vai colocar a mão na reconstrução. Nem por isso os muros pararam de ser reconstruídos. Nem por isso o projeto de Neemias não seguiu à frente. E nem por isso esses homens eles foram obrigados a fazer. Porque muitas vezes quando o nosso projeto é nosso, nós queremos obrigar todo mundo. Não, você tem que fazer, você tem que orar, você tem que ir. É você, não tem, é Deus mandou. Olha, vai pesar a mão sobre você. Olha, você vai ver. Não, irmãos. Junta aqueles que estão com você, que é aqueles ali que Deus preparou. O resto, abençoa eles. Mas muitas vezes aí vira uma divisão dos que estão no projeto e dos que estão contra o projeto. Não é que estão contra o projeto, só não quiseram ajudar, ué. Escolha. Só que porque o projeto é de Deus, a visão é de Deus, eu tenho que obrigar todo mundo a fazer? Não. Eu tenho que fazer com aqueles que Deus colocou nos meus caminhos. E aqui eu aprendo algo importante. Quando eu reclamo daqueles que não estão, eu estou menosprezando aqueles que estão. Porque em vez de eu incentivar aqueles que estão, dizer, nós vamos conseguir, nós vamos dar Deus falou, essa é vocês, vamos em frente e nós vai. Ficamos reclamando, nossa, mas podia ter mais gente. Nossa, mas podia ter mais um. Olha aqui, lá estão tudo lá, podia estar ajudando nós aqui. Não, irmãos, glorifica a Deus por eles que estão. Glorifica a Deus para aqueles que abraçou o seu projeto. Siga em frente com eles, valorize eles, fala, não, é nós e nós vamos vencer. Deus está no comando, das mãos de Deus está sobre as nossas vidas. Mas nós olhamos para aqueles que não se dispuseram a fazer. E queremos obrigar eles a fazer. Daí vira o que? Uma contenda e uma confusão. Daí o diabo já entra no meio e não dá certo nem o projeto de um, nem os opositores, não dá nada certo. Já vira aquela confusão. Daí já começa, não, essa visão não é de Deus, não, isso daí não. Quer dizer, Neemias, ele era um homem cheio da presença de Deus. E ele sabia o que ele estava fazendo. Mesmo que tinha alguns que não queriam colocar suas mãos, ele não se preocupou. Ele disse, mas os muros ainda vão continuar sendo que edificados. Por aqueles que querem se dispor a fazer. Se tem algum projeto na igreja, irmãos, se tem algum projeto de algum líder, de alguma coisa, ele vai apresentar. Alguns vão se dispor a fazer, outros não. E aqueles que se dispôs a fazer vão ser abençoados com o projeto, e os que não se dispôs vão ser abençoados com o projeto do mesmo jeito. A mesma bênção que era para vocês, a bênção é para eles. Só que na hora de ser honrado, Deus ele honra uns e não honra outros. Daí é honra, mas outro dia nós falamos sobre honra é outra coisa. Mas nós temos uma mania, muitas vezes, que a pessoa não quer, já é amaldiçoada, já está lutando contra Deus, já está contra a minha vida, é porque não gosta de mim, é porque não me aceita, é porque não tem a minha visão. Não, irmãos. Já queremos interferir no livre-arbítrio da pessoa. Já queremos fazer com que a pessoa, ela, né? Não, já jogamos outras, você viu? Se fosse outra pessoa, ela ia ajudar, mas como é eu, ela não quer ajudar, porque ela não gosta de mim. Ela não entra na minha visão. Não, irmão, não tem nada a ver.
A pessoa simplesmente não quis fazer. Neemias entendeu que a obra o quê? Continuou. Versículo 3:12 vai dizer assim, ó. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e as suas filhas. Só que teve um povo, Salum, esse aqui, ele comandava a metade de Jerusalém. Era um homem muito rico de posse, muito rico de dinheiro. E sabe quem ajudou a edificar o muro? Ele e as suas filhas. Ele e as suas filhas. Mesmo que os outros nobres não quiseram, ele quis. E esse trabalho não era trabalho para a mulher, mas as filhas fizeram. Se dispuseram a ele. Ou seja, entenda que é algo que Deus ele vai trabalhando no coração de cada um e na disponibilidade de cada um. Ele e as suas filhas quiseram edificar. Não é serviço para a mulher? Não. Mas ela disse, nós vamos fazer. Eles podiam ter se espelhado nos outros nomes e dizer, nós outros não foram. Então nós também não vamos. Não, isso é, não, nós vamos fazer. Se isso é obra de Deus, nós vamos se colocar a fazer. Então não era serviço para aquelas mulheres, mas elas estavam dispostas a fazer, ajudar, fazer a parte deles. A parte delas, a parte de cada um. E é isso que nós entendemos em um projeto. Nós não temos que ligar para quem está indo e para quem não está indo. Nós temos que fazer o quê? A nossa parte. Deus mandou? Deus pediu? Deus quer? Conta comigo. Por exemplo. Aquele homem ele era rico, mandava na metade de Jerusalém. Mas ele e suas filhas estavam empenhados em quê? Em reconstruir o mundo. Já pensou se Neemias virasse assim, ó, todos esses nobres não querem fazer nada, todos esses nobres são tudo igual, só porque tem dinheiro não quer se misturar. Eles iam ganhar Salum e as suas filhas? Não, porque eles iam menosprezar a todos. E é isso que nós fazemos em alguns momentos. Porque um não faz e está naquela classe, falamos que é todos. Não, teve uns que foram. E ele fez questão de colocar aqui que ele e as suas filhas ajudaram, foram lá, colocaram a mão na massa, trabalharam, levantaram os muros. Por quê? Porque não olharam para os outros. E o que eu aprendo aqui? Que eu preciso realmente olhar para aquilo que Deus me pede. E esquecer se tem alguém fazendo ou deixando de fazer. Eu tenho que fazer, eu vou lá e eu vou fazer. Mas sempre vão ter o quê? Muitas vezes, né? Sempre vai ter o que? As oposição. Capítulo 4, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificava os muros, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu todos os judeus. Ou seja, ele se irou muito à oposição, ele ficou revoltado ao ponto de ele escarnecer, quer dizer, xingar, bracejar, falar de todos os judeus. Por quê? Porque o serviço estava indo para frente. O serviço estava dando certo. Você quer deixar o seu opositor bravo? Continue trabalhando, continue santificando. Não seja como ele. Se ele vai te escarnecer, você não vai escarnecer de volta. Você vai ser o quê? Diferente, continuar trabalhando. E qual foi a resposta? 4, versículo 6. E assim edificamos o muro, e todo o muro cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, quando os opositores estavam blasfemando, xingando, falando mal deles, eles estavam o quê? Edificando. O muro já estava onde? Na metade. Porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Entenda aqui que Neemias ele está dando honra para quem? Foi para os nobres que não se uniu com ele? Não. Foi para quem estava o quê?
unido, o coração do povo está inclinado a trabalhar. Mas era de todos? Não, mas ele valorizava aqueles que estavam inclinados. É o coração do povo, estão tudo junto, estão tudo no mesmo sentido, na mesma oração, estão tudo trabalhando. É aqui que nós vemos, irmãos, o sentido realmente. Você fala, não, está tudo dividido, cada um com um lado, cada um com um jeito. Nossa, cada um fala uma coisa, não, irmãos. Eu sei que sempre vão ter pessoas que vão falar uma coisa ou outra, mas eu tenho sempre que vão ter pessoas que vão falar o que é a mesma coisa. Então ele diz, olha, enquanto eles estavam lá blasfemando, eles estavam edificando. Então não pare tempo, não perca o seu tempo para os seus opositores. Deixa eles falar. Porque sabe o que o opositor ele quer? Que você pare para dar resposta para ele. Você não precisa parar, você tem que continuar fazendo o quê? O seu trabalho. Versículo 7. Sucedeu que ouvindo Sanbalate e Tobias, os árabe e amonídeos, também crescendo a reparação do muro de Jerusalém, que já as rupturas se começavam, ou as brechas se começavam a tampar. A ira se acendeu de sobre morte. Então eles viram que as brechas começaram a ser tampadas, daí que eles ficaram mais bravos. Não, parece que o negócio está dando certo. A nossa oposição não está virando nada. É isso, irmãos. Quando nós estamos fazendo o querer do Senhor e a vontade do Senhor, os opositores podem planejar, podem xingar, podem lutar, pode fazer o que for. Nós vamos continuar sendo abençoados. Mas quando você para tirar satisfação, perdeu o tempo. Aí começa tudo a afundar. Então entenda que eles continuaram fazendo o quê? Continuaram a trabalhar. Continuaram a fazer, continuaram a lutar. Versículo 8. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviardes do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Ou seja, os opositores estão cada vez mais fortes. O que eu preciso fazer? Orar, buscar a direção de Deus. O que eu preciso fazer? O que eles precisavam fazer? Colocar guarda, ser vigilante. Quando meus opositores intensificam o ataque, eu não tenho que dar resposta para eles. Eu tenho que vigiar mais e orar mais. E o que eu faço? Oro menos e vigio menos. E eu quero dar resposta. Porque eu fico bravo. Não. Mas como que essa pessoa pode? Olha, ela mentiu ontem de mim, hoje mentiu de novo. Agora já está falando o dobro de mim. Não, tem que ir lá resolver esse problema. Não, irmãos. Ora mais e vigia mais. É sinal que você tem que orar mais e vigiar mais. Porque se você orar mais e vigiar mais, ele vai cair por terra. Mas nós queremos o quê? Resolver a força. A força não dá nada certo. Então Neemias, ele sabia qual era o propósito e aonde ele tinha que chegar. Então o que ele fez? Ele foi vigilante. Eles vigiaram. E qual foi a segunda coisa que o inimigo causou ali? O inimigo pensou que ia destruir. Eles oravam e eles vigiavam. E qual que é a terceira coisa? Se uniram. Versículo 16. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos seus moços trabalhavam na obra, e a outra metade tinha lanças e escudos, e arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que traziam a carga, e os que carregavam cada um com a sua mão, fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingia os lombos, edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvides o som da buzina, ali vos ajuntarei convosco. O nosso Deus pelejará por nós. Então o que eles fizeram? Eles se uniram. Então uma trombeta, ou seja, a hora que um tocava a trombeta,
corria todo mundo para aquele lugar, porque aquele precisava de ajuda. A hora que o outro tocava trombeta, ia todo mundo para o mesmo lugar, se unindo, porque aquele precisava de ajuda. Então, quando nós estamos na direção de Deus, o inimigo ele vai tentar o quê? Nos destruir. Mas se estivermos orando, estivermos vigilantes, estivermos unidos, o inimigo não vai prevalecer. Mas nós falamos, não, cara, aí você está precisando. Não vou ajudar, não vou perder meu tempo. Não, é hora de se unir, é hora de ir, é hora de fazer, é hora de estar o quê? Junto, estar unido no mesmo propósito, no mesmo querer, né? E fazendo o que? A mesma coisa. Capítulo 5, nós estudamos ele outro dia, vamos já para os 6. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, Zoar e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já havia tampado as brechas, não havia brecha alguma, ainda que até neste tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram e dizer: vem e congreguem-nos juntamente nas aldeias, no vale de On. Porém tentavam fazer-lhe mal. E eu lhes dei mensagem a eles dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe dei a mesma resposta. Eles queriam fazer uma obra, vem até aqui, ele disse assim: olha, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Por que ele não podia parar? Lembra do começo? Porque ele tinha um tempo para ele voltar para o rei. Não era isso? O rei não deu um tempo. Qual que é o tempo da construção de ida e a construção de volta? Então, quando o Gesem, eles mandam chamar ele, diz: não posso parar. Eu tenho tempo para construir. Eu tenho tempo para fazer. Não tenho tempo para ir distrações. É isso que eu entendo, irmãos, do propósito. Deus muitas vezes nos dá uns propósitos. Não, mas agora é o tempo de eu folgar. Eu acho que vou deixar um descansinho. Eu estou muito cansado. Não, agora acho que eu vou fazer alguma coisa. Não, irmãos, quem faz a obra do Senhor não tem tempo para si. O tempo dele é para Deus. Por quê? Porque ele tem propósito. Depois que você alcançar o propósito e o objetivo, descansa. Mas alcance o objetivo primeiro. Neemias já tinha um tempo. Se ele parasse, ele não ia acabar. Ele tinha que voltar antes de terminar. E é por isso que tem muitas pessoas não concluindo as suas obras. Porque tinha um tempinho de descanso. A hora que vai ver, já se perdeu na obra, não dá para fazer mais. Neemias tinha um tempo. Então a melhor resposta que ele deu: eu não posso parar, porque enquanto eu parar, a obra vai ficar o quê? Parada. Ele não tinha tempo para deixar a obra parada. Porque tinha um tempo de começar e um tempo de terminar. Então todo o tempo ele não podia se desviar para lado nenhum. Tinha que fazer o quê? Focar. E é isso que falta para nós. Não, mas pastor, mas fazer a obra de Deus cansa. Fazer a obra de Deus é isso? Não, irmãos. Os mandamentos de Deus não são pesados. Não é isso que a Bíblia diz? Se os mandamentos de Deus não são pesados, a obra dele também não é pesada. A obra dele é feita com alegria, com prazer. Vai ter oposição? Vai ter. Mas é oração, é jejum, é união, é glória a Deus, é aleluia. E vai dar o quê? Tudo certo. Só que muitas vezes nós queremos fazer o quê? Parar. Senhor, eu acho que eu vou dar um tempo. Nossa, vai estar tão difícil. Vou dar um tempo, operar um pouquinho, depois eu volto mais para frente. Aquele tempo ali você já perdeu, aquela obra já era. Você vai voltar a fazer outra, porque aquela não recupera mais. Então nós precisamos focar. Vamos ter o tempo de descanso, sim, mas cumpre o seu propósito primeiro, o seu objetivo primeiro, traçou o seu plano, traçou o seu projeto, a sua conquista. Conquiste, porque enquanto não conquistar, você está o quê? Trabalhando. 6:10 para nós terminarmos. E vai dizer assim: e entrando eu em a casa de Semanias, filhos de Delaías, filho de Nê, que estavam encarcerados, disse: vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te.
né? Aqui vai falar sobre o livramento que Deus vai dar a Neemias. Deixa eu achar aqui. Os muros. Ao 25 deu em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Então, 52 dias foi o que eles gastaram para reconstruir os muros. Ou seja, então tinha tempo. Não sei quanto tempo ele pediu, mas não foi muito. E no tempo certo ele terminou. Então todos começaram a ver, olha, as mãos de Deus que fez isso. Não foram eles. Eles não tinham capacidade, eles não tinham como, eles não tinham o que fazer, mas Deus fez por eles. E é isso que nós precisamos, que as pessoas olhem para nós. Os inimigos deles tiveram que reconhecer que as mãos de Deus estavam com ele. E os muros estavam reconstruídos e não tinham mais o que eles fazer. Quando eu e você orarmos, vigiarmos, nos unirmos e mantermos na direção de Deus sem parar, eles vão ter que reconhecer que verdadeiramente o Senhor é na sua vida e todos os seus propósitos e os seus objetivos vai dar certo, porque é Ele quem colocou no seu coração. Amém? Que as palmas do ouvido agradeçam ao Senhor.